O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos, quero saudar a todos com a paz de Deus, no grato amor do Senhor Jesus Cristo. Pedir que estejam todos em comunhão,
para junto de nós cultuar essa noite e que o Senhor possa visitar os nossos corações e possa encher a nossa vida de paz, da sua presença e de alegria. Fiquem em comunhão, cantem os hinos em comunhão junto de todos nós, e eu tenho certo que Deus visitará os nossos corações, a nossa alma. Nós teremos motivos de sobra para glorificar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 341, 341. Estarmos nós aqui, invocando ao Senhor, elevando a nossa oração com fervor, breve vamos para o céu. A Deus nós diremos, bom é estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si, jubilosos
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar o hino 50, para então nós orarmos ao nosso Deus. 50. Vão mandando os seus pedidos de oração, tá bem? Que nós vamos apresentar nas mãos de Deus daqui um pouquinho. Perto está a vinda do Rei, Cristo Jesus, o Salvador, para levar assim sua lei ao grande esplendor. Como relâmpago ao passar, assim virá o nosso Senhor. Vem os seus santos arrebatar, por seu divino amor. Oh, que glorioso dia será, quando no céu resplandecer a luz de Cristo que voltará. Oh, glória e poder, sim, haveremos de contemplar o Filho eterno, o Criador. Que seus fiéis ao céu, bendito Salvador. O povo eleito do Salvador, louvando a Deus, sim, entrará no almejado lar de esplendor. Com Cristo reinará. Inesgotável paz e amor, breve na glória vamos fluir. Lá estaremos com o Senhor. Oh, que feliz porvir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos e irmãs, agora buscar a doce presença de Deus em santa oração. Pedimos a todos que permaneçam numa boa e perfeita comunhão diante de Deus, clamando ao Senhor de todo o teu ser, fazendo os seus pedidos, intercedendo pelas causas e necessidades das quais você tem nas mãos de Deus entregues. Oraremos por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que rogam as nossas orações. Oraremos por todo o povo de Deus na terra, pedindo ao Senhor que ilumine os corações com a sua graça maravilhosa e os faça cheios da sua presença santa, que sempre que clamarmos, ao abrirmos o nosso coração para o Senhor, possamos recebê-lo de bom grado, com humildade e obediência ante a sua presença maravilhosa.
Pediremos a Deus que do céu nos mande a sua santa e bendita palavra. Todos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Altíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos ajoelhados aos Teus pés nessa noite para sermos-te agradecidos pelo perdão dos nossos pecados e pelo dia maravilhoso que Tu nos chamaste nas águas do santo batismo. Perdoaste os nossos pecados e o Senhor nos desse entrada no reino da Tua glória por graça e por misericórdias Tuas. Estamos reunidos essa noite em nome do Senhor Jesus e cremos por fé que todas as coisas que nos faltam são, foram e sempre serão supridas pelo Teu Espírito em nós. Queira, Senhor, nessa noite, tomar nas Tuas mãos os pedidos de oração da Tua igreja. Todos os que pediram estão esperando de Deus resposta, estão esperando no Senhor uma solução para os seus problemas. Fortalece cada coração, fortalece cada vida, cada alma, para que possam, Senhor, a seu tempo, fazer a sua santa vontade, cumprindo o seu querer, bendito Deus, em suas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, nessa noite, guia esse santo culto com Teu Espírito, dando-nos uma boa comunhão, que estejamos ligados, Senhor, na mesma fé e alegria, Senhor, com o mesmo intuito de louvar e bendizer o Teu santo nome. A Tua igreja ama o Senhor, a Tua igreja ama a Tua palavra e precisa, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis a Ti até o fim. Deus eterno, por amor do Teu santo nome, visita os nossos corações com a Tua presença, não nos deixa, Senhor, parados, não nos deixa desanimados, mas nos ajuda a cumprir os Teus desígnios, fazer a Tua vontade naquilo que Tu requiser de nós. Pode haver, Senhor, irmãos e irmãs entristecidos, passando por processos difíceis, mas que o Senhor os fortaleça pela força de Jesus Cristo em cada um. Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor os encha de glória e de poder e que eles sejam, Senhor, abençoados, para que em tudo o Teu nome seja também glorificado. Senhor eterno, guia os nossos passos, guia a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho e a Tua obra nós entregamos na Tua mão. Pedimos ao Senhor que direcione todas as coisas, que providencie aquilo que em nós falta, revestindo-nos, Senhor, de sabedoria do céu, revestindo-nos das Tuas forças, da luz maravilhosa que vem da pessoa de Jesus para todos nós. Senhor, fortalece o Teu povo nesses dias de pandemia, cura a nossa nação, traz, Senhor, a cura através dessa vacina, liberta-nos desse cativeiro, Senhor, tão triste que temos passado. Nós esperamos em Deus que em pouco tempo possamos estar libertos, glorificando o Teu nome. Assim, Senhor, direciona-nos pelo Teu Espírito Santo e que tudo o que fizermos seja para a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos ao Senhor e a Deus nós agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Teu santo Filho, bendito para toda a eternidade. Amém. Santo Deus, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos vão ver aqui do meu lado esquerdo, direito de vocês, um QR Code, que é para os irmãos acessarem o nosso número de WhatsApp. Aponte agora a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai abrir direto o nosso contato no WhatsApp para poder tirar dúvidas, perguntar às demais congregações onde tem culto. No interior de São Paulo, nós temos na região de Limeira, a região de Santa Bárbara do Oeste, Campinas, região de Sorocaba, zona leste de São Paulo, zona sul. Outras várias localidades em Curitiba, no Paraná, e nós vamos dando para os irmãos as informações para vocês se congregarem conosco. Algumas já foram abertas, outras ainda não, devido à pandemia, como é o nosso caso aqui no Alphaville, ainda não fomos autorizados pela Prefeitura a abrir, e é evidente que nós aguardaremos as instruções que eles nos derem. Todavia, quer falar com a gente, quer tirar dúvida, enfim, saudar, tem o QR Code aqui, só apontar a câmera do celular e você vai abrir direto no seu WhatsApp o nosso contato. Vai falar direto comigo, sendo depois do Santo Culto.
Os cultos realizados às 20 horas todos os dias, nós pedimos aos irmãos que ajudem a compartilhar o culto, para a gente alcançar bastante gente, bastante vidas. E também se inscrevam no nosso canal e ative as notificações no sininho aí, porque aí toda vez que entrar uma live no ar, você já recebe a notificação e vai ser uma bênção. No Facebook, CCA Alphaville, sigam a nossa página. No YouTube, CCA Alphaville Lives. Para nós é uma alegria receber sempre os irmãos junto de nós, glorificando a Deus, crendo na palavra, buscando do Senhor força, poder e glória. Vamos nos unir, irmãos. Os tempos são de união. Nós temos visto aí grandes coisas que Deus tem feito, mostrando que o povo de Deus é melhor quando está unido, é mais forte quando está unido. Servimos ao mesmo Deus, uns numa igreja, outros em outra, não faz diferença, não deve fazer, porque nós servimos ao mesmo Senhor, almejamos o mesmo céu e lutamos pela mesma bandeira, que é a bandeira do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos aos irmãos que mantenham-se sempre em comunhão, evitando comentários desnecessários, apontamentos, acusações contra quem quer que seja. Nosso objetivo aqui é ganhar almas, servir ao Senhor. Todo o demais que nós precisarmos, o Senhor tem nas suas mãos para nos dar. Vamos crer nisso, irmãos. Vamos crer de bom coração nisso, que o que nos falta, Cristo suprirá. Nós estamos sempre à disposição, irmão N e eu aqui em São Paulo, para que os irmãos precisarem, se falando para mandar da CCA, da CCB, o que precisarem de nós, nós estamos à disposição. A nossa alegria é atender a nossa querida Irmandade. Vamos louvar a Deus com o cântico 80 e vamos ouvir a palavra do Senhor. Saber que Deus me deu seu perdão, pelo sangue remidor, Jesus o Salvador, resgatado, eu fui por seu amor. Sou feliz Jesus, pois é Ele quem a glória me conduz. Sou feliz com Jesus, nele tenho paz,
também a sua luz. Alegria sinto em meu coração, pois no céu receberei galardão. Salvos cantarei, aleluia ao meu Rei, e ali sua face eu verei. Sou feliz com Jesus, pois é Ele me conduz. Sou feliz com Jesus, Ele tem paz, também a sua luz. Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, onde diz: só Deus resgata Israel. Lemos com a ajuda de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Até aqui Deus nos dá. Glória ao nome do Senhor. Feliz, irmãos, de estarmos na presença de Deus essa noite, buscando do Senhor reforço, refrigério, alento para as nossas almas em dias tão trabalhosos e de tanta dificuldade que nós temos enfrentado. O povo de Israel no seu cativeiro, e nas desolações que passavam, eram constantemente animados por Deus.
usando-se o Senhor do seu vaso, do profeta, nesse caso Isaías, mas de outros tantos. O Senhor trazia alento à sua igreja, trazia aos corações uma paz de espírito, para que permanecessem crendo que o domínio de Deus é universal e é indestrutível. Em nós, irmãos, acontecem várias mutações como pessoa, desde físicas a psicológicas, mentais e também espirituais. Passamos uma fase de mais firmeza na graça, uma fase de mais inconstância, uma fase com mais fé, uma outra fase mais hesitante. Mas em todas essas fases e esses momentos, sejam eles bons ou ruins, devemos nos lembrar que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos guiando, protegendo e direcionando os nossos corações sempre para o melhor. O intuito da palavra de Deus, ela se objetiva a trazer ânimo à igreja, mesmo quando nos parece ser uma palavra de repreensão, porque a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Não tem um hino? A palavra de Deus é doce mais que o mel, é o pão celestial para o fiel. Deus nos enviou do céu, o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Não é lindo? Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus é um espírito excelente, que vem da glória de Deus, amados, para encher os nossos corações de paz. Não pode alguém congregar-se, não pode alguém vir ao culto e voltar sem paz. Irmão, se isso aconteceu contigo ou está acontecendo, clama o sangue do Senhor. Isso não te pode acontecer, porque na presença de Deus nós temos que ter paz. Isso não é possível, irmão. Tem alguma coisa errada. E quando Deus usou-se do profeta, dizendo ao povo que só Deus resgata Israel, sabendo das dificuldades que passaram ou que ainda viriam a passar, das lutas que já tinham enfrentado e das lutas demais, não nos enganemos, a nossa vida é cheia de lutas, de guerras e de levantes, e com o povo de Israel não foi diferente, com a CCA não é diferente, com a Irmandade aí na sua casa, independente da sua igreja, não é diferente. E dizia, quando passares pela água, não te submergirão, e quando pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nós devemos nos lembrar que onde estamos e tudo o que passamos, seja o que for, passamos e fazemos e conduzimos as coisas em nome do Senhor Jesus. Davi foi em direção ao gigante em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome que há poder, irmãos. É nesse nome que há unção, que há virtude do Espírito Santo, que é derramada sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Às vezes, nós nos inquietamos pelas coisas dessa vida. Deixamos de lado a nossa crença. Deixamos de lado, irmãos, tudo aquilo que Deus imprimiu, implantou nos nossos corações através da fé, através da nossa vivência com o Evangelho. E essa noite Deus está enviando a palavra para dizer para toda a sua igreja: não temas, porque eu sou contigo. Não voltes atrás, não te desanimes, não dê ouvido a vozes estranhas, mas creia no Senhor, creia na palavra do Senhor. Fortifica-te na graça, ora mais, busca mais. Irmão, nós temos uma facilidade muito grande, irmãos, de dar ouvidos aos alarmistas de plantão. Quando começou a pandemia, vai acontecer tanta coisa, é evidente que morreram muitas pessoas, pelas quais o nosso profundo respeito às famílias e as nossas condolências, eu sei o que vocês sentem, eu perdi um filho, não estamos minimizando, nem inferiorizando o vosso sentimento, mas o que nós não podemos no momento de crise é nos desesperarmos.
Senão nós perdemos a capacidade de decidir, de discernir de qual caminho escolher, imbuídos por um sentimento ruim, que é o medo, ou a raiva, ou o rancor, ou o sentimento de vingança. Isso nos fará mal. Há que ter em nós um espírito quieto e sossegado, um espírito pacífico, de crença, de entrega, dizendo: Senhor, eu confesso estar. Não é ilícito ter medo, é natural, é lícito que tenhamos medo. É muito natural que em algum momento nós venhamos dizer: o que vai ser de mim, Senhor? Concorda, irmãos? Você não precisa se tornar um robô, uma pedra, que não tem sentimentos, que não tem expressões, que não pode se exprimir. Não, é normal, mas faça isso ao Senhor, porque quando nós, irmãos, exteriorizamos as nossas frustrações para alguém, sem saber, nós estamos também colocando aquela pessoa em frustração, porque nem todos estão preparados para dividir conosco o peso das nossas provas e das nossas lutas, mas o Senhor não. Todo momento, aleluia, todo momento que você for aos pés do Senhor, Ele estará pronto a te ouvir e te responderá: não endureçais o vosso coração, igreja, pois o Senhor quer visitar a todos nós, amados. Glória a Jesus. Olhe para hoje, para o Senhor, por essa palavra. Talvez você esteja no mais completo abismo, talvez você esteja no desemprego, talvez, enfim, enfermo, ou um problema no teu casamento, um problema com os teus filhos, um problema na tua família. Confia no Senhor, porque se passar pela água ela não te cobrirá, e passando pelo fogo ele não te queimará, como não queimou Sadraque, Mesaque e Abednego. Jonas desceu nas profundezas do oceano, do mar, das águas, mas estava no ventre de um peixe. Às vezes Deus permite o peixe nos engolir para nós não morrermos afogados, viu, irmãos? Glória a Deus. Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem no forno de fogo ardente, para depois o rei Nabucodonosor confessar a grandeza do nosso Deus. Permitiu Daniel cair na cova dos leões, para depois o rei Dário dizer que não há outro Deus senão o Deus de Daniel. Saiba que através dessa tua prova o nome de Deus será glorificado, e pelo exemplo de cristão que você está dando, muitos ainda se converterão ao Senhor, irmão. Porque olharão em você, irmão, minha irmã, e dirão: que maravilha, este homem é um servo de Deus, essa mulher é uma serva de Deus, o Senhor está com ele, eu quero servir a Deus junto dele. Uma nossa irmãzinha ia descendo para ir para o culto, congregar-se, uma avenida, já contei isso aos irmãos, ela é organista e ia para o culto. Jovem, solteira, muito bonita, bem arrumada, as nossas irmãs andam bem arrumadas, Deus as abençoe por isso. Quando ela está razoavelmente perto da igreja, foi abordado por um indivíduo com uma faca, um canivete, disse para ele que era um assalto, que ela não abrisse a boca, que ele queria a bolsa e a aliança, ela estava noiva, tomou a aliança dela, a bolsa, ela ficou desesperada e falou: vai andando sem olhar para trás. E ela foi, entrou na rua da congregação desesperada, com medo, já estava à noite. Ele falou: eu vou atrás dela, se ela for na igreja, ela vai contar para os outros e eu mato ela. E, irmãos, ela entrou desesperada na igreja, não viu que ele vinha atrás, quieta ela ficou, falou com algumas irmãs, e ele entrou, sentou no último banco, e ficou esperando para ver ela no final do culto. A igreja cheia, aquela noite o Senhor mandou a sua palavra, e dizia: até hoje você andou por caminhos tortuosos, mas o teu Deus, o nosso Deus te trouxe aqui, para hoje converter o teu coração, e falou a vida dele inteirinha, irmãos. Quando acaba o culto, ela está saindo na rua, ele encontra ela de novo, ela ficou desesperada, não sabia se gritava no meio da mandada, e falou: pelo amor de Deus, calma, eu entrei para vir atrás de você, mas eu ouvi essa palavra, eu preciso desse Deus na minha vida, toma aqui sua aliança, toma aqui sua bolsa, me perdoa, eu vou servir esse Deus também, junto com você. Que obra, né, irmãos? Hein, irmãs? Olha que aflição ela passou para ganhar uma alma, ela ficou feliz, ele ficou feliz, servem a Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Que nós tenhamos fé no nosso coração, não olha para o teu problema, olha para o futuro, não olha para as falácias do inimigo, olha para a palavra de Deus, que é a tua guia perfeita e conduta. Não se inquiete por causa dos problemas dessa vida,
Não saia do teu lugar, espera, deixa as coisas acontecerem. Deixa Deus trabalhar como Deus quer trabalhar. Deixa Deus guiar como Deus quer guiar. E você crendo no Senhor, tudo é possível ao que crê. Mas precisa crer. Se você se desespera, você se distancia de Deus, porque você dá uma mensagem para o mundo espiritual de que você não está confiando, de que você confia mais nas tuas forças, na tua incidência como homem, ou no teu poder de persuasão, ou nas tuas palavras, ou na tua inteligência, na tua capacidade. Não, irmão, a nossa força vem do Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Vem do Senhor a nossa força, vem do Senhor a nossa inteligência, a nossa capacidade de decisão, de deliberação. E o Senhor está trazendo a sua palavra para alertar a sua igreja e dizer: calma, porque eu ainda estou no controle. Eu te criei para a minha glória. Eu te criei para salvação e vida eterna, mas aqui te diz Deus nessa terra também para te exaltar, para ver a tua família feliz, para ver os teus filhos felizes, para ver a tua casa cantando. Calma! Não te desesperes, pois o desespero te tirará a capacidade de enxergar as coisas bonitas que Deus está te fazendo. Teu desespero te fará sucumbir aos teus medos e às tuas preocupações. Não faça isso. Não faça isso, irmã. Não faça isso, irmão. Não. Confia no Senhor de todo o teu coração e diga: Deus, confesso que eu estou bem preocupado, mas eu vou escolher confiar em Ti. Vou escolher confiar na Tua palavra e esperar a Tua providência. Te diz Deus: eu estou vindo ao teu encontro por um caminho que você não conhece, não espera. Deus está tomando caminhos inesperados, Deus está vindo por caminhos de surpresa. Você espera de todos os lados, mas Deus vem pelo lado oposto. Porque Deus não trabalha de acordo com a consciência e conveniência do homem. Salomão escreveu e disse: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. A resposta vem da boca de Deus. Deus trabalha da maneira que quer. O Senhor age da maneira que quer. Verdade é, irmãos, que a igreja de Deus não fica e não ficará confundida e envergonhada. Os irmãos podem acreditar nisso em nome do Senhor Jesus, que a igreja de Deus não fica e não ficará envergonhada jamais. Abre o teu coração a Deus, descansa nessa santa palavra, promessa de Deus. Assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Glória. Deus te conhece pelo nome. Deus sabe o endereço da sua casa, Deus sabe das tuas orações, Deus sabe do que você tem passado. Glória ao nome do Senhor. E Deus fortalecerá a tua fé, fortalecerá o teu espírito, abrirá o teu coração para o novo de Deus, para que as novidades do céu cheguem até a tua casa. Sai da tua mesmice e confia no teu Senhor. Sai do teu medo, da tua zona de conforto. Não limites o operar de Deus em você, porque o Senhor dirá ao norte: dá, e ao sul não te retenhas, e nenhum deles susterão a tua libertação nas suas mãos. E por mais que haja um espírito segurando, das portas serem abertas, de você cantar um cântico de vitória, hoje do fundo da tua alma, Deus tira um glória a Deus com virtude, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te remiu, diz a palavra. Senhor nos remiu, amados. Glória ao nome do Senhor. Quis Deus com isso alimentar o nosso espírito de boas energias do céu, forças do céu, de sentimentos nobres, de confiança, de fé, de resiliência. Quer o Senhor revestir a todos nós com as armaduras celestiais. Não nos deixar sucumbir aos nossos medos e à nossa ansiedade de homem e de mulher, irmão, servo do Senhor.
Aquieta o teu coração, querido irmão, por favor. Não te desesperes, porque tu sairás de debaixo da proteção de Deus. Num tiroteio, a melhor coisa a fazer é deitar-se no chão para sair da zona de tiro, mas se tu sai correndo, a probabilidade de tu ser acertado é muito grande. Calma, que Deus te dê frieza para você raciocinar com clareza e não ser movido pelas tuas emoções, em qualquer situação, irmão. Muito feliz, muito triste, muito angustiado, calma, pensa uma vez, pensa duas vezes, recorre a Deus em oração. Quando nós estamos muito atribulados, até para entender a palavra é difícil, porque tudo irrita, tudo incomoda. Irmão, servo do Senhor, irmã, olha o que Deus te disse, as águas não te submergirão. Direi ao norte, dai, ao sul não retenhas, trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Ordenança de Deus aos elementos, ordenança de Deus a todas as forças do mundo, que regem esse mundo, esse universo. Mas como pode isso, irmão? Não é misticismo? Não, as forças da terra, se tu és um lavrador, você depende da chuva e do sol. Não é, irmão? Até o dono da funerária depende que alguém morra. O médico de que alguém fique doente, tudo faz parte de uma cadeia que está interligada, de uma engrenagem que trabalha perfeitamente. Nós estamos conectados uns aos outros, e o Senhor rege tudo isso com maestria e perfeição. Então o Senhor te diz, fica-te em paz, porque as coisas saem do teu controle, mas não saem do meu. Saem sim do teu domínio, mas o domínio do Senhor é por tudo e para todos em todo tempo, desde a eternidade para a eternidade. Ele já é antes que tudo que haja fosse feito. Quem tu és? Ele disse, eu sou o que sou, é o grande eu sou. Ele é o verbo, glória ao nome do Senhor Jesus. Irmão, tu serves a um Deus criador, um Deus maravilhoso, cheio de poder e glória, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, e hoje esse ser maravilhoso se designou a falar contigo pela sua santa palavra, e te diz, meu amigo, minha amiga, fortaleça-se na minha graça, porque os projetos que tenho para ti são maravilhosos, os lugares que te levarei são maravilhosos e inefáveis. Te diz o Senhor, te darei largueza de coração, te darei, bendito seja Deus, alegria de me servir sem preocupações. Para tanto agora mostra-te firme e fortalece o teu coração no Senhor, para que tu sejas achado digno de receber essa bênção da mão de Deus. Passa a tua prova com dignidade, porque na tua bênção tu se alegrarás, diz o Senhor. Como quem faz uma faculdade, como quem constrói uma casa, como quem faz um tratamento. Imaginemos a tristeza de uma pessoa fazendo quimioterapia, cai-lhe os cabelos, cai a sobrancelha, a imunidade vai no chão, tem muitos males, sente-se mal. Mas chega um momento que o médico dá uma carta de alta e fala, você está bem, parabéns. O cabelo que tinha caído começa a espetar, a sobrancelha, a cor volta, o apetite volta. Ah, graças a Deus. Foi um mal que eu passei, mas foi necessário para me dar um bem maior. Glória a Deus. Assim é a tua prova. Você passa por um mal por algum tempo, verdade é, mas que vai produzir em você um bem muito maior. Lá na frente você olhará aqui para trás para o dia de hoje, lá do futuro você vai olhar para hoje e vai dizer, Senhor, quem dera eu tivesse a compreensão naquele dia do que eu tenho hoje, mas na próxima vez você já terá, em algum momento você vai ter que pagar o preço, para depois você usufruir do conhecimento, usufruir da alegria de Deus, usufruir da quietude de coração, da fé. Como sabemos que a fé produz efeito? Porque cremos para então receber, mas até que recebamos é natural que tenhamos alguma dúvida, que vacilemos, e o Senhor hoje vem te dizer, tu estás esperando uma obra, alamaia, e eu venho te fortalecer pela minha sã palavra e te dizer, fica-te firme, porque esta tua árvore vai frutificar. Todos nós acreditamos nisso. Uma ocasião, irmãos, o irmão N estava atendendo o culto aqui no Alphaville, e no final do culto, já todos de pé para ir embora, ele falou, eu não posso deixar de dar um recado que Deus me manda dar. Senhor, me mostra que nesse próximo ano, eu estou ouvindo muito choro de bebê aqui, nessa igreja, entre nós, o nosso povo. E as irmãs ficam todas felizes, e os irmãos preocupados para comprar um enxoval, né? Santo Deus, que coisa maravilhosa. Olha, irmãos,
teve bebê a Cibele, teve bebê a irmã Claudinha, que não podia gerar, teve bebê a irmã Karen, teve bebê a irmã Dani, minha esposa, tem mais uma outra irmã, que teve bebezinho. Eu sei que eram 6 irmãs, e por fim, a esposa dele teve bebê também, que nem esperava, teve um bebezinho. Ele também usou da bênção, eu também, nós tivemos a Helena, ele e eu tivemos nossos filhinhos, eles têm 7 meses de diferença, tem uma gestação de diferença. E o nome de Deus está sendo glorificado. Há um tempo, leva um tempo até as coisas acontecerem, leva um tempo até a palavra cumprir, mas o Senhor cumpre, irmão, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, e quando nós nos entregamos nas suas mãos, as coisas acontecem. Hoje o Senhor está mandando a sua palavra e quer convidar a todos nós a nos entregarmos. Aceita, irmão? Diga aí nos comentários: Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Manda essa mensagem para o inferno, para que o teu adversário, o teu perseguidor veja, não adianta você tentar tomar minha mente, ela está tomada pela palavra de Deus. Não adianta você tomar o meu coração, porque no meu coração transborda o amor de Deus dentro de mim. Não adianta você tentar me seduzir, não adianta você tentar me tirar do caminho, porque eu já encontrei o caminho da salvação e marcho firme a Jerusalém celestial. Eu não esperarei nada desta terra, nesse mundo não há nada que me seduzirá, porque eu creio no meu Senhor. Entretanto, eu creio que as coisas que eu preciso aqui, Cristo suprirá. Tudo que me falta, Cristo suprirá. Te diz o Senhor: suprirei não, já estou suprindo. Eu creio na palavra do Senhor. E sei que os irmãos também creem. Então aquietemos o nosso espírito e os nossos corações. Deixemos de lado todas as investidas do adversário. E não venhamos dar, irmãos, ouvidos a essas falácias, a essas coisas ruins, que contaminam o nosso coração, esse pessimismo desenfreado, do mundo, da política, da sociedade, da família. Não, irmão, creia sempre, tenha as melhores expectativas. Irmão Rodrigo, mas eu vou me frustrar. Irmão, a frustração faz parte da vida. Faz parte do processo de crescimento. O crente não se frustra nunca. Quando acontece alguma coisa que aos seus olhos parece ruim, Senhor, não é o que eu esperava, mas foi permissão tua. E tudo que vem de Deus é bom. Irmão, põe isso no teu coração. De Deus não vem o mal. Senhor, aconteceu o que aconteceu, eu não esperava, mas se tu permitiste, glória a Deus, Senhor vai fazer melhor. Senhor vai fazer lá na frente, não faz agora, faz depois. Mas não, nós entramos num ciclo vicioso de reclamação, um reclamão que chama outro reclamão, daqui a pouco estamos todos blasfemando contra o Senhor. E o adversário batendo palma. É isso que eu quero eles descrentes, quero eles brigando entre si, quero eles falando mal da igreja, falando mal dos seus irmãos. Irmão, não vamos dar munição para o nosso adversário, não vamos dar munição para o nosso inimigo, para que ele não venha minar a obra de Deus em nós. Ouça essa santa palavra, crê na santa palavra do Senhor, e hoje diga como já falei aos irmãos: Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, me entrego na tua palavra, me entrego na confiança da fé que em mim foi depositada. Eu tenho certeza que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Te diz Deus pela sua palavra: eu darei ordem ao teu respeito. Hoje Deus te faz um anunciado claro e objetivo: a água não te cobre, o fogo não te queima, o inferno não te traga, a droga não destrói a tua casa, o adversário não destrói o teu casamento, ninguém vai tirar minha bênção da tua mão, nem da tua vida. Dá glória ao teu Deus, porque a unção da minha palavra te pega. E agora o Senhor te anima desde o céu e te diz: amiga minha, formosa minha, levanta-te dessas cinzas, desse calabouço, porque eu te direi coisas maravilhosas que lhe tirarão ambas as orelhas. O inferno não vai brigar com a tua fé e nem vai desautorizar a minha palavra. Ao mandado do Eterno foge o rei do inferno. Vai-te, Satanás, em nome de Jesus. A igreja é do Senhor. A igreja é de Deus. Deus seja louvado. Amém.
Kalima, Yeshua Lama, Sia, Cantai Lama. Vamos, Alamaia, agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, santo é o Senhor. Canta Lamanaia. Eterno Deus, bondoso Pai celestial, voltamos prostrado aos teus pés para te agradecer pelo santo culto que tu nos tem dado, pela boa direção do teu Espírito Santo. Cremos que todas as coisas foram dirigidas, guiadas e movidas pelo teu Espírito em nós. Queiras guardar a tua palavra nos nossos corações e que nós tenhamos fé para crer em dias melhores. Cremos no Senhor, que ao teu mandado tudo obedecerá. Senhor, move o céu e a terra a nosso respeito, porque nossa única esperança é o Senhor. Não temos outro bem além de ti. Abençoa no clamor da madrugada e fortalece os nossos corações para em tudo glorificarmos o teu santo nome. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na santa paz de Deus. É o que pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, Filho do teu amor, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos. Vamos nos despedir com o cântico 3, 4, 2.
Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e o conselho da palavra estejam guardados em nossos corações. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Bom descanso. Às 2:45 temos o clamor da madrugada. Vai lá na nossa página e no topo da página você coloca o seu nome para pedir oração na CCA Alphaville. Aqui o QR Code no meu lado esquerdo, direito de vocês, para o WhatsApp. E na nossa página, no Facebook, nosso canal CCA Alphaville Lives. Se inscrevam e ativem as notificações. Boa noite, muito obrigado. Fiquem bem.